Tô aqui com meu irmão, meu amigo, meu parceiro, meu brother de alma, Dr. Luiz Cantoni, o médico das estrelas que cuida da voz, que cuida da garganta, que ajuda as pessoas a entender como se cuidar, como ter uma voz melhor, como corrigir a voz. É assim que eu falo, meu irmão? Meu irmão, você começou dizendo médico das estrelas, eu vim das estrelas. Porque meu nome é Dr. Luiz Alian Cantoni, e o Alian sempre foi um alien. Então eu vim das estrelas mesmo. Muita gratidão por você estar aqui. Te amo, te admiro, te honro. Para muito além, né, da sua carreira, da sua profundidade, da sua especialidade, das especializações. A gente está aqui em diálogos viscerais e você está aqui porque você é uma pessoa completamente visceral e eu admiro em particular e muito especial essa caminhada que você faz também para algo que transcende o que a gente conhece como a medicina formal, né? Então esse mergulho para dentro de uma espiritualidade, a sua busca por entender o nosso corpo como um todo, como é que o som reverbera no nosso corpo, desde os centros de força, os nossos chakras e essa sua jornada toda que ajuda a gente a fazer a nossa jornada. Então, para mim é uma alegria te receber e a gente poder falar um pouquinho sobre essas questões assim. Poxa, Ale, que especial ouvir isso de você. Quando eu te conheci, eu já vi um irmão na frente, assim, um primo, sei lá eu, da onde que veio essa relação familiar mesmo, mas que a energia e a frequência, quando estão no mesmo número ali, a gente não precisa dizer nada. Estando em silêncio, a gente já está recebendo tudo. E eu sempre aprendi muito em silêncio com você, em todas as suas falas e os seus momentos de silêncio. A gente sempre sentiu tudo isso, toda a verdade daquilo que você pensa para si e você transparece para a gente que está na frente, mesmo em silêncio. Então é muita gratidão poder estar aqui, sendo entrevistado por você que me conhece profundamente e pode tirar de mim palavras que nem eu saberia, eu organizando a minha mente, falar. Então estou aqui à sua disposição. Muita gratidão. Eu acho importante a gente falar um pouquinho dessas. Acho que primeiro do homem, o médico, o doutor, a sua especialidade com relação à garganta vocal, a essa parte toda do canto, da fala. Eu, e tem tanta coisa forte de espiritualidade na sua vida, né? De como que a espiritualidade entra na sua vida, como que ela é presente. É tão delicado, é tão difícil encontrar alguém da área médica que entenda e tenha uma conexão forte e que sinta essa presença, inclusive conduzindo, eu posso falar assim, conduzindo a sua vida e até a sua mão, às vezes, dentro de um ambiente, né, tão formal como é o ambiente de uma sala de cirurgia. Então, o que a gente... Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente assim? Eu mesmo não tenho profundidade suficiente para falar do tamanho da sua especialização nessa área assim, né? Eu vou talvez falar um pouquinho da história, né? Porque antes de ser médico eu era músico. E para mim chegou a música com muita facilidade. Por ter a mãe tocando, os familiares, os avós, sempre muita música em casa. Então para mim eu nasci no berço de música. E ali é a audição, né? O que você ouve, você ouviu e vai guardar pro resto da vida. Então eu só tenho a agradecer essa herança familiar da música. Só que ao mesmo tempo era uma criança com muita dificuldade de aceitar a própria música. Então a música para mim era muita revolta, assim, porque eu não conseguia cantar como eu queria. Eu me machucava quando cantava.
Então eu fui uma pessoa que teve todas as dores da voz. E a sequência é que nessa época eu perdi a voz por um show que eu fazia. Então eu não sentia que eu podia ser aquilo, sabe? Eu sentia um limite. E na minha família, minhas avós já me diziam que eu ia ser médico desde que eu nasci. Então aí vinha essa coisa que todo mundo falava, eu era criança, você vai ser médico, você vai ser médico. E eu tive problema quando eu nasci, tive parada cardíaca, tive os primeiros 6 meses de vida praticamente no hospital, doente. E foi daí que elas me prometeram que se o bebê sobrevivesse ia ser médico. Então, prometeram pra você. Eu não tinha culpa nenhuma da história, já me prometeram a coisa toda. E não fazia muito sentido pra mim, porque eu era artista 100%. Eu falava, como é que eu não sou nem dizer assim, né, CDF, de estudar muito. Música sim, eu estudava, teatro eu lia, decorava as coisas. Então eu meio que desafiava assim, eu não sei se é possível isso. E aí a minha vida foi mostrando. E quando eu cheguei na faculdade de medicina, os professores pareciam minha avó. Pareciam pessoas antigas e com uma sabedoria do ser humano assim que não era do livro. Então eu não via um grande intelectual, eu via seres humanos fantásticos. Foi isso que me fez ficar na faculdade de medicina. E aí eu arrisco dizer que os professores de faculdade de medicina não são médicos normais. São todos ali meio magos, bruxos, e que fazem você se apaixonar por cuidar do ser humano. O amor, a compaixão. Então isso é tão lindo, Ale, que eu me apaixonei pela medicina. Então foi isso que aconteceu. Um menino com 18 anos de idade se apaixonar, e depois dessa paixão veio um negócio assim que aquilo que minhas avós falavam que eu ia ser médico, parecia que veio a flor da pele. Falaram, não é que elas sabiam disso? Então eu reconheci imediatamente. E a medicina, ela tem uma origem muito mística, muito xamânica, né? Eu lembro daquele livro que foi traduzido com o nome O Físico, que é o Xamã, sim, não é? Falar dessa busca do homem por entender como é que funciona o corpo, e na sua origem, na sua raiz, era um estudo do corpo e do espírito, né? Sim. E foi o que me levou. Eu fui bem, até assim, egoísta. A primeira vez que eu peguei um endoscópio para ver a corda vocal, eu quis ver a minha. Deixa eu ver em mim, o que tá errado aqui? E aí quem diz que eu tiro aí o endoscópio, fico 2 horas com o endoscópio, 3 horas lá. Se tá errado então vou arrumar, se tá errado então vou arrumar. E aí eu não sabia quem é que me falava para eu ir arrumar, entendeu? Mas eu ficava ouvindo o que falava que eu tinha que arrumar e eu ia arrumando. Em você mesmo? Em mim mesmo. Então, e lendo livros, eu nunca li nada dessas coisas em livro, do que tem que arrumar. Do que você sentia que tinha para arrumar? Não tinha nada em livro. Tanto é que meus professores olhavam e falavam, mas quem te falou isso? Da onde que você tá... Você arrumou em você mesmo? E aí eu arrumei em mim mesmo, a fisiologia, porque eu falo assim, você sabe que a tomada tá ali, o fio vai para lá, então é só ligar ali, né? Então é mais ou menos essa a informação. Meu pai é mecânico e eu trabalhava na mecânica, então eu já tinha um conhecimento da engenharia hidráulica, da engenharia elétrica, que quando eu olhei o corpo humano eu falei, isso aqui é mecânica. E aí depois dessa mecânica, eu falo, aí você decora a mecânica inteira, na anatomia, na fisiologia, que para mim era um texto de um teatro, né? Um personagem ali, é uma doença, é um personagem. Então eu comecei a decorar isso tudo como se você visse um filme que você gosta e você não esquece de personagem nenhum. Uma maneira lúdica, assim. Lúdica, né? e sem essa preocupação, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser inteligente. Não, eu fui me apaixonando pelas histórias e pelos professores e pelos seres humanos, que eu diria, você é médico ali. Essa tua compaixão, esse amor, isso é um médico. E o médium é um médico. Total. Né? E depois eu expandi mais o conhecimento e entender que o artista é um médico. Porque cura, né?
São pessoas com uma compaixão extrema de se doar por uma história, doar seus segundos, a sua respiração por essa história, dar o seu coração e trazer uma visão de luz para aquele momento, para alguém que não tem. Então, para mim, não é o certificado do curso medicina que faz isso. O artista é a própria manifestação da alma, né? Então, como é que a sua alma de artista se manifesta a partir do momento que você toma conhecimento de uma fisiologia humana? Então, você está sendo artista em todos os âmbitos da vida, né? Os toltecas dizem que nós somos todos artistas e a vida é uma tela em branco, né? Que está aí para a gente pintar, né? Então, como é que a gente pinta essa tela, né? Você encontrou esse lugar dentro da área médica, né? Da medicina. Sim. De entendê-la como o ofício da sua arte, né? De uma arte, uma coisa maravilhosa. E que toca tanto essa questão do ser humano, né? Porque se fala muito do quanto uma pessoa que está ali, né? Dentro da formalidade médica, lhe vê enquanto humano e sente enquanto humano, como é delicado isso, né? Como é que a gente chega nesse lugar? É uma jornada, né, Alice? A gente estuda na faculdade de medicina, às vezes 15 anos para se formar um especialista. Então, só como eu me formei com 25, com 15 anos de estudo, eu estava com 40. Então, hoje eu estou com 50. E assim, nessa vida profissional, trabalhando e atendendo e vendo que não existe nada impossível, é só mais um nó que você tem que ter paciência. Entendeu? Não adianta querer cortar e jogar fora. Não. Não tem nó que não tenha resolução. Então, e esse amor de tirar um nó, não a raiva, tá com um nó esse negócio aqui. Não, amor, peraí, isso aqui não é assim. Não era assim. E fazer, né? Porque às vezes a gente tem muito essa questão de deixar para depois, né? De protelar com um remédio, com alguma coisa, algo que poderia ser feito, né? Porque você é muito reconhecido pela sua capacidade cirúrgica, né? Então, eu comecei logo como cirurgião, né? E depois eu fui amadurecendo como ser humano e me curando também das minhas questões emocionais, dos meus traumas, minhas inseguranças. E aí eu fui amadurecendo o meu emocional até que eu pudesse querer amadurecer meu espírito, minha espiritualidade. E ficar em paz também. Não somente um ser humano mental que quer dominar o mundo, né? Então, assim, é uma trajetória de desenvolvimento humano. Ser médico não é quando você se forma lá com 24 anos de idade. Aquilo ali é um momento de êxtase, de um conhecimento mental. E vamos ver o que você faz agora com esse conhecimento com os humanos, com as pessoas. Isso é para você, o seu ego. Pronto, você alimentou o ego, e agora? O que você vai fazer com isso para os outros? Você vai enfiar todo esse ego em todo mundo? Entendeu? Eu acho que é essa questão que, por ser artista e pela minha avó, meus avós e meus pais serem pessoas que vieram da padaria, da mecânica, né, da fundição, de pessoas simples, e você ser um primeiro médico ali dessa família ali, dessa geração, né? Porque já tiveram os italianos lá atrás, já também foram médicos, então e isso hoje para mim, assim, ser médico, você vê, é um reconhecimento até ancestral de uma vontade de gerações, de meu filho, você tem que estudar, meu filho, você tem que estudar. Aquele que está falando que você tem que estudar, ele não pôde estudar. Ele quer isso para o filho, mas ele não sabe o que é estudar também. E aí a gente vai estudar e a gente chega lá e fala: nossa, estudar é só isso. Mas não é, estudar não é tudo. E agora que estudar não é tudo? Como é que eu falo pro meu pai que estudar não é tudo? Acho que o Jung diz, né? Absorva todos os conhecimentos, né? Conheça, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma outra alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Isso, é esse o ponto. E quando é que você chega nesse conhecimento que entra no campo da energia, dos chakras, e eu sei que você fez um mergulho lá na Índia, nesses conhecimentos do hinduísmo.
Como é que a gente chega nisso e como é que isso mexe com você? Como que você conseguiu e você orquestra e conecta tão bem essas duas realidades, né? Olha, Lê, como eu falei, já me formei especialista e cirurgião. E ali eu estava cuidando do corpo. E ali eu comecei a ver que operando não é só operar. Operar você fica ali 1 hora, 2, 3 e opera. E os dias depois? São horas, centenas de horas, meses para a pessoa se recuperar daquilo. Então eu já comecei a entender que a cirurgia não é tudo. Ela é uma parte. E que é lógico que depois disso tem uma sequência de coisas que precisam ser reequilibradas, porque você mudou o físico. Até que a energia perceba a mudança do físico, tem células para crescer, tem comportamentos para serem reconhecidos. Então aí que eu entendi assim, peraí, não é só operar. E agora, eu operei essa pessoa, como é que ela vai seguir os dias dela? Peraí, eu tenho que ir lá e orientar ela, cuidado, porque isso aqui ainda não está sob controle. Aquilo ali não está sob controle. Peraí, tem uma casca de banana ali tem um precipício. Ó, cuidado, a gente operou, mas você está vivo, mas pode cair ali, pode escorregar aqui. Então foi essa meio preocupação assim de querer, e agora? Eu sou cirurgião, mas eu preciso aprender tudo isso. E aí eu já entendi assim, não, isso é uma vida de experiência. Então eu com 28 anos de idade já tinha muito sucesso, já estava na televisão, cuidando de artista famoso, ganhando prêmios e olhando e falando, gente, eu só tenho 28 anos de idade, eu não tenho experiência. As pessoas te cobrando, faça doutorado, faça isso, escreva um livro. Eu falo, não, eu tenho 3 filhos pequenininhos ali, de 4, 3 e 1 ano de idade, minha mulher está na faculdade de medicina, a gente fez essa coisa que chama família e nós temos que sobreviver. Então, e foi isso que eu fui fazer, fui sobreviver e levar para minha família a simplicidade de uma pessoa que escolheu um caminho diferente para estudar. Porque quando eu me formei, a voz era muito raro ter um médico que era músico, que tinha ouvido e que conseguia olhar a corda vocal e chegar a uma conclusão sobre aquilo. Então, quando eu estava chegando a essas conclusões com o estudo, eu fui meio que agradecendo a Deus. Eu falava assim, nossa Deus, para mim é tão fácil ver isso. É tão fácil. Para mim era fácil aquilo. E aí eu olhava e falava assim, não, tá fácil, mas isso não é simples. Tem coisas que eu não sei ainda. Então aí eu saí no mundo atrás de conhecimento. E aí eu fui parar nos Estados Unidos. Cheguei lá, eu falo, o auge de cirurgião, você está em Harvard, aprendendo o laser, o que se faz no mundo de melhor com tecnologia. Só que nesse momento em Harvard eu estava numa distância minha, emocional, com a minha família, eu estava numa distância gigante. E o meu emocional cravou. Eu realmente entrei em depressão e não entendia o que era esse sucesso. Distante de você mesmo, né? Da Mim tua mesmo. essência. E nesse momento eu fui parar na Índia. E aí minha irmã morava lá. Na Índia. E aí eu fui postergando de fazer a visita, isso, aquilo, acabei indo para lá. Quando eu fui, aí eu senti um outro eu acontecendo, que eu não conhecia, que eu me assustei pelo o grau de interferência na minha mente e me dominou, assim, em termos de, ó, agora não vai dar para voltar, agora você conhece o outro lado de você mesmo. E aí veio a espiritualidade, assim, me conduzindo, que me tirou de Harvard e começou a colocar na Índia. Então é simples assim, é uma mudança de lado do mundo, né? O Ocidente e o Oriente, e a mente do cirurgião aquietou e a mente do terapeuta começou a ir em busca de todo o conhecimento antigo, ancestral, que fazia sentido com aquilo que eu estava buscando, que era ter a felicidade com a voz e fazer com que as pessoas num pós-operatório, que tem que manter silêncio, né? O pós-operatório de voz é silêncio. Então a meditação, o yoga, tudo isso é realmente a terapia necessária para o pós-operatório.
Na Índia tem toda uma estrutura do Ayurveda, né? Isso, De como pensar o ser humano, de como agir com o ser humano, toda uma medicina espiritual que acontece por meio desses saberes assim, que tem atravessamento, né? Com o yoga, com a meditação, com tudo isso, né? É um outro universo, não é? A Uma outra medicina realidade. ayurvédica, que seguem os conhecimentos dos Vedas, são conhecimentos milenários, há mais de 10.000 anos antes de Cristo. Então, coisas que o homem conhece da natureza e como ele se relaciona com a natureza. Não só a natureza plantas, mas a própria natureza energética, natureza do pensamento. Então isso tudo é muito antigo, muito mais antigo do que os livros. E que, vamos dizer assim, a nossa era moderna, que é a partir da escrita, ela tentou trazer o conhecimento dos Vedas, manter, só que eu não sei porque os interesses da sociedade acabaram olhando mais para o corpo do que para a energia. E é porque o corpo a gente vê, a energia a gente não vê, né? No mundo ocidental, né? Isso aqui, Isso no eu mundo digo, ocidental, porque lá sempre foi esse desenvolvimento da energia. no mundo ocidental eu penso que teve assim a Revolução Francesa, e aí no mundo ocidental a questão não era a espiritualidade, mas era a religião, e aí a comunidade científica contra a religião, e aí todo aquele ateísmo, né, científico, e entrou no mundo moderno que todo cientista, todo bom cientista era ateu, né, não tinha religião nem nada. E num mundo de um materialismo muito grande nesse mundo moderno, mas que a gente vive hoje um mundo pós-moderno, né? Então é voltar a uma sabedoria ancestral, de uma ancestralidade, esses saberes milenares de sábios, de rishis, daqueles homens e mulheres que ficavam assim anos meditando para entender essa fisiologia espiritual, humana e o quanto esses saberes colocam a gente num outro lugar, né? E o quanto o mundo ocidental é carente desse olhar, né? O poder de realização que isso traz para a nossa vida, assim, né? De qualidade de vida, de saúde, né? O que eu achei especial na minha jornada com a Índia foi essa real vivência do que é energia e como você percebe o seu eu superior. E ali eu tive a primeira sensação de conhecer no sânscrito, né, as sílabas, lá os bidyas, que são os formadores dos chakras em som. Que a gente faz tudo errado, né? Lam, van, ram, yam, ram, a gente faz tudo errado. Eu faço tudo errado esses sons, né? Quando você faz, eu fico impressionado. Eu falo, preciso gravar o Cantone fazendo esses Bidya Mantra aqui pra gente poder ensinar todo mundo a maneira correta de fazer. E olha a peculiaridade desse conhecimento, como chegou em mim, numa loja de... Assim, você vende estátua, vende móvel. Aí tem os móveis ali, e tem uns livros ali só de figurante nos móveis, sabe? E eu olhando o livro, sabe? Eu adoro olhar os livros que estão ali, né? Aí eu li um ali que estava escrito Tantra of Sound. Eu olhei, Tantra do Som? Tantra do Som. Aí eu falei, por favor, eu quero comprar esse livro. Ele, não, pode levar, porque isso aqui é só monstruário, isso aqui é só figurante, pode levar, isso não está à venda não. Já era seu, né, Chay? Tchai, um livrinho desse tamanho assim. Aí chegou o conhecimento pra mim assim. Lá na Índia. Lá na Índia. E aí você falou dos bidyas, todo mundo fala Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om. Pô, são 7 chakras, como é que tem 6? Tá faltando um. Faz on 2 vezes a maioria das pessoas, né? E aí, então, você vê como tem... Faz on e a um. Isso, aí tem um monte de coisa que você fala, caramba, mas não fecha a conta, né? Aí esse livro fechou a conta. Me apresentou 7 chakras, 7 sílabas. Eu já olhei diferente. Aí ele me fez a revelação de que são 7 chakras e 7 notas musicais. Aí eu falei, não acredito. Nunca pensei nisso. E como você falou, todo mundo faz, não é que faz errado. As pessoas fazem, só não coloca nota. É só isso. Porque se elas colocarem nota, vai sair outra coisa.
Então, e aí é que, na minha opinião, sabe aqueles filmes de um cara que vai lá, o arqueólogo, entra numa tumba lá, ou num Indiana Jones. templo, e que ele pega a safira, coloca naquele lugarzinho, aí sai luz, vem o sol, então, muda as paredes, aí ele sai correndo. Entendeu? Sabe livro, assim, esse filme? É isso que acontece a hora que você encaixa a respiração que eles apresentam no Tantra em cada chakra, e a hora que você coloca a sílaba em sânscrito, aí entra a luzinha do sol, vira raio laser, aí as estátuas abrem, eu falo, acontece um negócio no nosso corpo que não, é impossível você não reparar que está acontecendo tudo isso. Uma magia, né? É uma magia guardada na língua mãe, que é sânscrito. Então parece que o sânscrito entende a fisiologia da nossa fonética. Então não é que você fala sânscrito, não, você fala a língua do corpo humano. Parece isso, sabe? E então tá bom. E aí depois você começa a entender que o sânscrito, o japonês, o chinês, o hindu seguem alguns radicais muito parecidos. O hebraico também? Todos. Eu falo, a mãe traz, a mãe nutre todas as outras línguas. Maravilhoso, né? Então isso é muito gostoso, você encontrar algo como você fala, essa é a nossa origem. Porque em todas as tradições tem a vocalização, o som, o canto, de alguma maneira, e a raiz do canto, da música, da dança, das artes, ela é uma raiz muito espiritual, assim, né? Que se confunde com a raiz religiosa. E aí, no mundo ocidental, fica uma coisa muito mística, muito distante, né? Igual um bruxo, um feiticeiro, um xamã, parece uma coisa muito distante, mas somos nós, né? Sim. Eu vou começar dizendo para você, Ale, que é a alquimia do som. A alquimia do som é transformar a energia do ar em vibração acústica física. Então, o nosso físico é o ninho que o som acontece. Então, eu até chuto dizer que nós estamos nesse planeta aqui, a gente não é bom de correr, nem de pular, nem de voar. A gente é bom de falar. É isso que todo bicho homem é bom aqui nesse planeta, de falar. E aqui a gente tem ar para falar. Então, eu acredito, Ale, que tudo que você falou sobre as religiões se manifestarem com a voz. A medicina também. Hipócrates, ele fazia mantra, ele cantava para as pessoas. Esse era o pai da medicina. A hora que eu descobri que ele era o pai da medicina e cantava para as pessoas, eu falei, pronto, tô em casa, posso ser médico agora. Então, e essa sensação de que todo sacerdote, todo líder, com a sua voz equilibrada nas suas emoções, transmite esse equilíbrio para o outro. Assim como se não estiver equilibrado, também transmite o desequilíbrio para o outro. Nossa voz tem um poder de cura muito grande, né? Sim. Eu acredito nesse poder, assim. E em muitas tradições, né? A magia do som, ela é uma das magias mais poderosas, né? Que acontece por meio do canto, na Cabala hebraica, na Cabalá. Quando você fala o nome de um anjo, você está fazendo uma citação, mas quando você canta o nome dele, você está fazendo uma evocação. Isso quer dizer que quando você canta, você sente aquele poder da presença dele vibrando em você, em todo o seu corpo, né? E não é diferente no hinduísmo, né? Quando a gente tem os mantras para as divindades, você entoar o nome da divindade, é você trazer a presença dela para o seu corpo, né? E os Bidya mantras é como se a gente estivesse afinando esse instrumento. Sim, abrindo os canais, é como você ter todas as cores e os jatos de tinta todos ligados. Não, peraí, desliga, só deixa vermelho, só deixa o laranja. Então nós temos nos chakras as frequências que fazem o nosso corpo vibrar naquele lugar. Então a nota, a hora que você faz a nota, vibra aquele lugar lá da nota. Se a nota é aqui, vai vibrar aqui. Se a nota é aqui, vai vibrar aqui. Aqui, aqui, aqui. Você sente vibração, sabe, faz coceira
Aí quando coça, que você tem que coçar o lugar. E esse é o maior desafio, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem o mantra, mas não sente a vibração Isso. no lugar correto. O mantra ele fica num lugar muito mental, né? De um som, de uma coisa mental. Agora é o mantra do chakra básico. Agora é o mantra do chakra cardíaco. Mas você está sentindo no cardíaco? Esse é o ponto, né? Acho que esse é o ponto. E principalmente, você falou, muitas pessoas estão evocando todos os mantras só pelo chakra laríngeo. Então é só a voz da boca. E não muda nem tonalidade e faz todos os bidyas ali no mesmo lugar, até na própria Índia. Entende que na Índia as pessoas são simples, não são super especialistas. Então, mas o conhecimento está lá. Né? Como eu falei, eu fui lá, peguei um livrinho e observei a fisiologia deles. E falei, gente, essa fisiologia aqui resume tudo o que eu já estudei de fisiologia, de nervo, de músculo. Falei, eu concordo 100% com essa origem aqui. E aí eu simplesmente fiz assim, tá bom, se isso aqui é anterior ao que eu estudei, vale o que vem antes. E aí eu realmente comecei a aplicar em mim, a sentir em mim. Aí comecei a trazer o livro e a experimentação para os meus pacientes. E aí o que eu encontrei foi uma chave mestre, que aonde você aplica esse conhecimento, ele cura. Se a cura é numa rouquidão, se a cura é numa depressão, se a cura é... O que é? Qual é seu sonho? Está ali no meio dessa cura também. Então, aí eu entendi o que é o poder de um mantra. E a gente estava falando disso. A nossa voz, quando a gente nasce, ela não existe. A gente grita, chora. E se relaciona com os pais. Demora 1 ano para a gente falar papai e mamã. Ou mais. E aí organizar e até saber entender os pensamentos e se comunicar, que acontece aos 7 anos, que termina a formação do cérebro. Até os 7, o cérebro nem terminou. A gente nasce e o cérebro não está pronto ainda. E todo mundo acha, bonitinha a criança que não faz nada. Não, o cérebro dela está formando ainda. Por isso que não pode fazer qualquer coisa ou falar qualquer coisa para uma criança. Porque ela está em formação. Não é formação intelectual, é formação neurológica. Se acontecer um trauma ali, cala a boca, um grito, uma agressão, vai formar contraído. Com isso, né? Contraído. Entenda que a contração é não vive. Você não pode passar daí. E aí então entenda que a nossa voz, que a gente se conhece, a gente não conhece esses traumas dela. Você sabe da sua memória. Aí eu ouvi aqueles gritos. Mas você não sabe o que está acontecendo na sua voz agora, que é por causa daquele grito. Nossa! Então aí nós temos de 0 a 7 anos toda uma construção que é a nossa família, vamos dizer, não é nem ninguém de fora, não. São as pessoas que você mais ama. Então, por isso que é muito sério essa construção, né? Que ninguém consegue ter uma voz fluida dentro da sua família. Você cresce em cima de um monte de não. E aí vem o que o mantra faz. Ele pega essa criança que tomou um monte de não e traz o som sem os não. Então existe essa memória no nosso organismo neurológico que a hora que você encontra o seu mantra, que ecoa o seu corpo inteiro, osso, pele, olho, você sente vibrar o corpo inteiro. Não é a boca, é o corpo inteiro. E aí quando cada nota, uma nota bate ali, outra nota bate lá, outra... Aí começa a acordar a nossa nave espacial, porque eu acho que a nave espacial é isso, nosso corpo biológico. A hora que acorda esses sensores e o som começa a dizer aonde tem que ir, não é você que quer. O som mostra onde ele vai habitar o seu corpo. E aí, esse habitar o seu corpo já é o seu espírito. O seu eu superior vindo falando, dá licença, vamos arrumar aqui, ó. Teve aquele que gritou, tira daqui, aquele...
Peraí que agora isso aqui é você inteiro, meu irmão. E é um sopro, né? Espírito vem de espirro, a mesma raiz de sopro, né? Então, é como se a alma fosse um sopro, a gente respira o mesmo ar, né? Isso. E esse ar que traz o veículo, assim, do sagrado, do divino, né? Ele entra como uma cura, assim, quando a gente acerta, então, essa vibração, essa tonalidade. É isso mesmo, e é bem uma dança do corpo com o espírito. Uma dança, porque não é nada estático. Né? O som ele não é permanente nem estático. E é tudo que as pessoas querem, né? Que ele seja igual sempre, do mesmo jeito e daquele jeito que eles querem. Não, o som ele é como a natureza, chove, faz sol, tem toda a textura de som. Tem ruído, tem harmônico puro, que são todas as nuances das nossas emoções. Então, as nossas emoções são cores do arco-íris. Então, por que o som deve ser igual para todas as emoções? Então, e hoje nós estamos num mundo onde tem muito especialista, cientista. E cada um traz uma visão da física, uma visão da ciência, do que foi estudado. Mas existe muita competição sobre as verdades. E o que eu tenho a dizer é que todas são verdades. Todos os estudos científicos trazem uma verdade muito bonita. Só que a verdade ancestral, que é disso que nós estamos falando, do sensor humano, você está sentindo mesmo dentro de você? Se não está sentindo, vamos começar tudo de novo. Porque tudo isso, fazer som, é para sentir. É para você sentir, não é para o outro sentir. O outro vai sentir se você sentir. Se você não sentir, o outro também não sente. Você sente como uma ferramenta das mais poderosas essa da gente ir entoando eles? Irmão, eu olho com tanto respeito que eu tenho vergonha de dizer que eu entendi. Porque eu entendi a mecânica. E eu consigo hoje transparecer isso na minha voz, eu já incorporei isso. Então, hoje, graças a Deus, a minha criança brinca no meu corpo com os sons, os traumas já foram curados. E a maior felicidade para mim, você sabe, é brincar e cantar com meus filhos lá. E quando eu estou ali com eles, eu não quero pensar em nenhum nervo, nenhum músculo, não quero pensar nada de faculdade, de nada. Eu quero só poder cantar o meu amor que eu sinto por estar ali naquele momento. E hoje isso eu consigo. Então, para mim, esse é o sentido da gente... Por que a gente tem que abrir o mantra? Para quando você quiser doar o seu amor, você não se sentir vergonha disso. Quando você quiser transmitir o amor no seu som, é como se despir. A fala é um desafio, né? A gente está, mesmo a gente aqui agora nessa conversa, é um campo de muita vulnerabilidade, né? A gente se expõe, né? Quando a gente fala, né? Quem a gente é, como que a gente pensa, né? E você falou isso da vergonha, né? Como que a gente, o quanto a gente não consegue às vezes chegar aonde gostaria com a nossa fala, né? Porque nem sempre ela está com a entonação correta do que eu gostaria de passar. Nem sempre ela está com o verbo melhor escolhido dentro de uma racionalização. E muitas vezes a gente tem mesmo esses traumas de expressão, de se expressar, né? Você pode ensinar sobre os Bidya Mantra para a gente? Olha, vamos lá. A gente pode fazer algo aqui que possa ser reproduzido? Não, a sensação que eu mais gosto de trazer, que acho que é a única coisa que a gente tem que sentir, é a gente por completo. E como a gente fala de 7, né? Divide em 7 chakras. Você já pega e tira braço, perna, você vai se separando, né? E não, a primeira sensação que você tem que ter é você inteiro. E essa é a sensação de maior conforto e presença. E quem traz essa sensação é o mantra Om, que é do 7º chakra. Alguns colocam no 6º e 7º. E aí eu vou te explicar, porque tem uma questão de ângulos e geometria sagrada em cima do Om,
que o nosso crânio é redondo, ele não é quadrado. Quadrado é o tórax, né? Essa parte aqui é quadrada, essa aqui é redonda. Então, esse é o primeiro grande instrumento que nós temos. Como a gente olha um violão, tem um corpo, né? E um braço. É isso que é um violão, né? Um corpo, as cordinhas e um braço. E o nosso corpo? Qual que é o nosso instrumento? A cabeça e o tórax. E o abdômen. Então a gente fala que os apêndices, os braços, as pessoas dizem, não, mas o braço não faz som. Mas ele te mostra que você sente o som. Ele transmite a informação emocional do coração. Então o braço é a extensão do coração. O braço mostra aonde o coração quer chegar. E assim também as pernas dão a estrutura para esse corpo inteiro. Então a gente vai entendendo o corpo humano como um instrumento de comunicação mesmo. E o sentir, esse todo, que é o mantra Om, ele começa no primeiro chakra e vai até o sétimo. Então por isso que a gente sente o todo. O Om não é só do sétimo, nem do sexto. O Om, na verdade, começa no chão. Então, e essa sensação que todo ser humano vai lá e fala, vamos fazer um Om? Vamos. Ó! Ou seja, tem que segurar o Ó um tempão, aí fecha a boca até não aguentar mais. Então, assim, é como todo mundo fica imitando aquele som e todo mundo fazendo juntinho, mas tá todo mundo buscando aqui fazer igual todo mundo. Mas e essa viagem interna do que é a alquimia do ar virar harmônico, esse harmônico vibrar o osso, vibrar o músculo, vibrar a pele, fazer as suas células vibrarem, fazer o seu corpo emocional acordar a sua pineal e a visão de dentro, a visão do avesso. Então, você vê, é uma viagem interior. Não se trata de fazer som aqui fora para estar igualzinho, bonitinho com todo mundo aqui fora. Porém, quando todos vamos a esse lugar interno do Om, alinhamos o peso do corpo com a leveza da cabeça, ali nós vamos sentir, realmente, encontrei o som, que não é o som que eu falo. Não, esse som aqui tem uma outra força. Não é a força da fala, é a força do corpo inteiro. E aí esse som ecoa nas paredes. Você fala, eu não estou fazendo força. Mas como é que ele já chegou lá? Isso é o harmônico cristal. É o som que vibra o nosso osso. E vibrou o osso, nós somos um arco acústico. Nosso esqueleto é como se fosse um guarda-chuva, uma antena. Que esse acústico não é só aqui, ele passa pela parede. O acústico passa, o som passa na parede. O ar não passa, mas o som passa. Você percebe? Percebo. E é essa a alquimia do som. O som é feito pelo ar, mas o ar não passa na parede. Ele passa. Então percebe que ele não tem limite, o som não tem limite. E ele reverbera em todas as estruturas. E aí não se trata da gente fazer força com o gogó, da gente fazer força com a corneta da boca, ou apertar essa força com a barriga. Não se trata de academia. Se trata desse reconhecimento da antena. Você já viu alguma antena de satélite aí que ela fica fazendo assim, agora eu vou focar? Não tem isso, ela está parada. O foco é frequencial, é sutil. Então, aquilo que a gente estava falando no começo sobre a religiosidade, a espiritualidade e a manifestação na voz, entraria nesse lugar. Então, não é a mente e a nossa capacidade de pensar que faz o som ser transparente.
Não, peraí que eu vou adaptar aqui, ó. Eu vou falar super bonzinho. Né? E você fala assim, se fosse assim, os políticos todos eram pessoas puras, né? Então, entende que a gente tem aqui uma oportunidade da gente experimentar o nosso som puro, harmônico, como o da tigela de cristal, como de um sino, que você sente o corpo reverberando, mas você não vê o sino se mexendo, não, ele está lá, parado. E o acústico acontecendo. Essa é a dimensão acústica. Ela não é uma realidade que é só o ar. Não, o acústico passa pela parede. O acústico vibra nossos ossos. E aí entra a beleza do que a gente estava falando, porque o som, de verdade, muda a frequência que está no corpo. Então, supondo, estamos doentes aqui, com uma dor de cabeça, ou com uma dor no joelho mesmo, tropicou ali. É uma dor, é uma frequência. Se você fizer o som que anula aquela frequência, acabou a dor. É estacionário. Você joga pedrinha na água, ela faz aquela progressão de ressonância. Se você cortar aquilo ali, cortou. Entende? Agora, se você tem uma onda e tem uma pedra, essa pedra vai sofrer a onda da água. E a onda pode derrubar a pedra. Então, esse é o princípio acústico. E como você falou, o que era antes, hoje voltou, né? Então, a medicina hoje, pós-moderna, inclusive saiu uma revista Times com o futuro da medicina. O futuro da medicina, ali, na revista Time, eles fizeram um olhar assim para 100 anos para frente, o que vai ser a medicina. E tudo se resume à frequência. Então, o futuro da medicina é frequencial. E é desse conhecimento do que é alquimia mesmo, do que é capacidade de alinhamento de frequências e de ressonâncias. Então, tanto para o físico, né, você vê a tomografia, a ressonância magnética, quanto para a cura mesmo, vibracional. O futuro é vibracional. O laser é luz, mas a luz é som em altíssima frequência. Então, e é uma terapia vibracional, o laser. É uma terapia de uma onda cromática, estável, de uma frequência única. Então, nós já estamos vivendo essa realidade. Só que imagina que o nosso modo de vida ainda é no martelo e no prego, entendeu? A gente só acha que é bom se martelou, cansou, deu uma batida no dedão, sofreu, então agora tá certo, entendeu? E de repente você vai lá e, como um dentista, né, põe lá uma luzinha no seu dente e de repente o dente tá duro. Isso é laser. O laser azul. Tem o laser vermelho que queima, põe fogo. E o laser azul faz isso, cristaliza. Aí tem o laser verde, tem o laser amarelo, tem todas as cores do laser. E cada uma age numa célula, age numa coisa. O laser que eu trabalho na corda vocal é verde. E a frequência verde seca o vaso sanguíneo embaixo da pele sem queimar a pele. Olha! Uma proteína lá, oximoglobina, ela desnatura. Quando vem a frequência verde, ela não quer mais trazer o oxigênio junto da hemoglobina. E não pega mais oxigênio. Aí o que acontece com o vaso sanguíneo? Seca. Impressionante. Então isso não é lindo? A tecnologia é linda. Isso é o futuro da medicina. Agora, isso tudo está ligado a uma origem vibracional, que a gente estava falando do mantra Om, do mantra Lam, Lam, Om. Isso é uma oitava. Isso você saiu do quadrado e foi para o crânio.
São ressonâncias diferentes, lugares diferentes do corpo acontecendo. Não é deixa eu ver se eu senti, não sei. Não, eu sei aonde é. É meu corpo. Você sente vibrando, né? Ó. Isso. Vibra aqui, né? Ó. Isso. Ó. Tá lá, né? Ó. Isso. E essa é a magia, né? De você sentir essa vibração, né? O que isso faz da gente, né? Como é que chega nesse saber, né? Olha, do tem mantra, um cara, né? Om. chamado Leonardo da Vinci, que ele fez um desenho lá do homem assim, ó, que todo mundo acha, né? Fica inventando um monte de coisa sobre aquilo. Mas na verdade vitruviano, ali, né? o homem vitruviano, né? E aquilo ali é como se fosse uma fórmula que Deus fez. É o corpo humano, essa é a fórmula. Essa é a fórmula da perfeição. Aí tem Pitágoras, aí tem toda a geometria sagrada. E uma das coisas que eles falam é que o Da Vinci conseguiu colocar o quadrado em volta da bolinha e a bolinha em volta do quadrado. O resumo da história é isso, que é o square the circle e circle the square. E quando a gente faz esse som, ele entra em vibrato porque fez o circle the square e square the circle. Então, a hora que você encaixa o acústico desse quadrilátero para o acústico deste, que é um círculo, isso faz o vibrato. O que a gente ouve e acha que é a garganta tremendo. Não! Tem muita gente, inclusive, que ensina que tem que tremer, né? E não é músculo que treme. O vibrato não se trata de um fenômeno da boca. Não, é do corpo inteiro. É o encaixe acústico, do harmônico. E aí é que dá para entender na língua do sânscrito que o Lam, que é o primeiro chakra, que é a terra, que é o peso do seu corpo inteiro. Então esse som é muito especial porque é a vibração da sua matéria por inteiro. Não se trata da boca. É o Lam. É o Lam. Então enquanto você não acordou o seu bicho vibrar por inteiro, aonde tem um lugarzinho contraído não vibra. Então você tem que conseguir soltar todos os músculos para que isso possa vibrar. E você vê, soltar o músculo, isso é não ação. Não ação da mente. Não tenho que fazer nada. Pelo contrário, eu tenho que não fazer e deixar acontecer. Então isso é o Lam. Então, É uma meditação, né? E você vê, é um processo meditativo, é um processo sensorial de entender e sentir para onde vai esse som. E esse é o trabalho que eu trouxe, assim, porque eu falo... Nem eu sei falar sânscrito, Ale. Eu sei as sílabas. Eu sei fisicamente, foneticamente, onde elas estão no corpo. Mas eu não sou um hindu. Eu não tenho essa religião. Só que, a partir do momento que eu entendi em mim, hoje eu escuto um hindu mantrando e aí eu choro com ele. Eu não sei o que ele está falando. Mas eu sinto dentro dele aquilo ali. Porque aí vem pra mim. Aí, de repente, eu tô até cantando com ele. Ensina pra gente. Porque a delícia, Lê, é você sentir que o som é movimento. Então, tudo que ficasse aqui, ó, isso cansa. Cansa os ouvidos, cansa a mim mesmo, cansa a minha garganta. Agora, se eu fizer... Quando tem movimento, sai de um lugar para o outro, surge energia e movimento é emoção. Então, o movimento da energia sonora no nosso corpo traz uma emoção. Que no começo, Ale, eu ia aprender a cantar, eu fazia os movimentos e eu falava assim, nossa, tá todo mundo achando lindo, eu não tô sentindo nada. Aí as pessoas falavam assim, nossa, como você cantou, você estava emocionado? Eu falei assim, eu nem sei que parte você está falando, porque eu não senti nada, eu estava fazendo a nota certa, não queria errar, não queria passar vergonha.
Entende? Hoje eu já sinto em mim o que você quer sentir do meu som. E eu vou mostrando para você o que você quer ouvir. E não o que eu quero impor do meu som para você. Então, isso mudou. É a relação como você se mostra para o outro. É o que o outro quer ouvir, não é o que você quer falar. Então, isso já muda a direção, sabe, da flecha. Você fala, pô, você vai ficar mandando flecha para os outros, tu não vai sair da frente. Não, agora manda uma rosinha, não manda flecha. Manda rosinha, que a pessoa vai falar, eu também quero uma. Então, isso é muito significativo, assim, porque eu acho que não se trata do nosso ego mostrando uma capacidade para os outros que a gente é capaz, sabe? E o mundo tem essa ilusão com o som. A maioria das pessoas que me procuram porque tem que fazer sucesso. Tem que fazer sucesso para os outros. E a única coisa que eu aprendi com o meu trabalho é que eu vou conseguir fazer o sucesso para ela mesma. O que ela vai fazer com ela vai gostar do que ela vai fazer com ela. O que ela vai fazer com isso para os outros é problema dela. Então, que tem muita gente que vai, aprende tudo e quer continuar fazendo tudo do jeito que fazia antes. Aí eu falo assim, a nossa criança se envergonha, né? Quando a gente vai lá e fala mentira para a gente mesmo. Né? Então, não adianta nada aprender as coisas e não colocar em prática. Então, aí é que vem a sensação, Ale, de que a gente tem que ser uma criança que demora 1 ano para aprender a falar. Então, para dar esse bídia, né? Que a gente fala, é tão simples, olha, uma oitava, isso, aquilo. Faça isso acontecer todos os dias na sua vida, durante 1 ano. Deixa esse som te mostrar o que ele tem para mostrar dentro de você. Não é para mostrar para ninguém, é para mostrar para você mesmo. Então deixa ele te mostrar. E vai lá e brinca de novo com ele. E brinca de novo com ele. E para de cobrar o sucesso que você quer ter com os outros. Primeiro, ganhe esse sucesso com você, de você derramar uma lágrima quando chega nessa nota. É uma felicidade para mim poder dizer isso aqui, mas eu estava domingo agora com o Moacir Franco, com 87 anos, e saiu uma lágrima dele quando ele fez esse harmônico. E ele falou para mim assim, não é demais? Ele falou até o palavrão, não é demais isso aqui? Eu falei, pois é, Moacir, para mim demais é ver um cara como você, na sua humildade, feliz com você mesmo. Sabe? Eu só canto na macumba e ainda perco a voz aqui, fico sem voz, começo cantando ali pro caboclo, né? Caboclo pega a sua, flecha pega o seu. De repente, quando eu vejo, já tô sem voz. Então, eu também preciso muito aprender esse harmônico aí. Irmão, você está aprendendo, você é um bom aluno. Hoje você fez o harmônico bonitinho aqui. E a minha felicidade é ver isso, pessoas como você, humilde, que conhece o caminho. Deixa o seu eu superior já falar na sua voz, mas ainda se sente uma criança e eu posso aprender mais um pouquinho sobre isso. Eu quero. Porque isso dá uma sensação, para mim, assim, de muita... Isso é um homem grande. Eu quero, fico cantando aqui e aí quero cantar alto também, né? Pra voz alcançar e aí o atabaque tocando e você cantando pro caboclo, você cantando pros orixá e de repente você se vê sem voz e alguém que acerta uma impostação de voz, né? Eu fico pensando, impostar a voz, como é que é? Como fazer esse corpo virar uma caixa, né? Vibrante assim, dessa maneira, como é que chega nesse lugar? Assim? E eu gosto da minha voz, né? Eu gosto muito da minha voz. Assim. E eu gosto da voz sua, a sua, que é o Alê, que é o tá ótimo, é o amor, eu te amo, esse é o Alê. E eu gosto da sua voz, dos seus guias. É, né? Quando incorpora o sultão é outra voz, né? Então, e ele canta, às vezes ele canta. São personalidades. outro dia uma menina estava aqui eu faço gira fechada, né? Que as pessoas perguntam muito. A menina falou, olha, você cantando é uma negação, mas a sua entidade, o sultão... Eu falei, pô... Olha, irmão, e isso representa tudo para mim, porque é o nosso eu superior abrindo o caminho do nosso corpo. Isso é o mantra.
que é o nosso próprio guia, é o nosso eu superior, não é ainda nenhum mestre. E você traz uma coisa muito mais curiosa que me ocorreu agora, sabe? O sultão, ele tem essa entidade, quando incorpora, a voz dele tem um outro tom, uma outra tonalidade, é mais grave assim, né? Você sabe que a Nairi perguntou para ele? A Nairi, meu amor, minha esposa, minha mulher, perguntou pro sultão, perguntou para ele, por que você faz essa voz, né? Porque tá no meu corpo, né? Tá no meu corpo. Com uma voz diferente, ela falou, por que você faz essa voz? Ele falou, eu não faço nada, essa é a minha voz. E aí eu fico pensando, né? Quando a gente pensa nisso, né? Todos os meus traumas e as minhas experiências dizem qual é minha voz, né? Então, ele não tem os mesmos que eu. Logo, há de se entender por que é que uma entidade tem outra voz quando no meu corpo. Lógico que é a mesma garganta, a mesma caixa, né? O tórax, que aqui tudo ele está usando, né? Esse mesmo aparelho, mas sai diferente, né? Então Olha, sai de um outro lugar, né? Sabe quando os caras que tocam violão pegam e falam, peraí que eu vou afinar diferente aqui e mexe nas cordinhas lá? Aí o cara toca, sai outra música. Você fala, pô, e aí eu pego para tocar esse violão que ele afinou, eu nem sei tocar. É mais ou menos isso. Se você quiser falar na voz do seu guia, ele tá afinado em outro lugar. Tem que ser ele, né? É capaz de você engasgar. Tem que ser ele, não. Você não vai conseguir dá, falar. Não dá. Então é bem a transferência, mudou de canal. E não é só falar não, né? Tem umas entidades que roda. Eu já tentei rodar assim já, irmão. Não dá não roda. A minha avó pesava 120, tinha 1,50 m e dava pulo desse tamanho, Thiago. Incorporada. Minha mãe fala, como é que ela faz isso? Como é que ela fazia isso? Ninguém sabe até hoje como é que é. Ensina a gente alguma coisa sobre isso que a gente possa reproduzir aqui a forma correta do lam, vam, ram. Olha, acho que é o mais... princípio, então, por aí que começa. Então, essas são as sílabas indianas, né? Tô sempre nesse lance aí do lam, ram, vam, yam, ram. Então, tem uma coisa que eu quero colocar para você que não está no mantra, mas está na tua espiritualidade. E qualquer pessoa que tem espiritualidade sente o bocejo. O bocejo é a porta de abertura para o 7º chakra. É a respiração não do pulmão, não é a respiração da boca, não é a respiração do nariz, não, ela é a respiração que entra. Quando a gente boceja, vamos falar na palavra, abre a tuba auditiva, abre o nosso labirinto, abre os canais que vão embaixo do cérebro, da hipófise. São outros canais de ar que abre quando você boceja. E você chegou agora na maior dúvida dos espiritualistas. Então, você pergunta, por que a gente boceja? Por que a gente boceja? E essa explicação fisiológica aí é importantíssima. E a gente imagina que é uma ventoinha do cérebro. Ale, o que acontece com o computador, essas lâmpadas aqui, se acabar com uma ventoinha? Superaquece, queima. Se a gente não ventilar a nossa mente, não é lógico que vai queimar tudo aqui. Então a gente tem que bocejar, não é para frescura, não é para espiritualidade, lá vai ele querer dizer que tá... Não é isso não, tem que ventilar e trocar esse ar. Como a gente troca o ar do pulmão? Só de você falar já... Estou bocejando aqui. Então, mas é a tua espiritualidade concordando. Porque isso, entende que não sou eu que falo ali. Essas coisas não é meu, não. Isso é você, o Espírito mostra para você, mostra para mim, mostra para todos que em qualquer lugar do planeta o ser humano vai bocejar e ele está abrindo o canal espiritual dele. Fazer que nem o Chico Xavier no Pinga Fogo, né? Não sei se você viu o Pinga Fogo do Chico Xavier em 1972, ele dizia assim, não, vocês não podem ver, mas eles estão aqui. Vocês não podem ver, mas eles estão aqui. Adoro ele. Não é? Acho que é um pouco isso, né? Então, são seres humanos assim que vieram no planeta e tiveram que vibrar no corpo deles, cheio de doença, cheio de defeito que os outros ficam olhando e falando, ixi, nem olha, porque esse aí é diferente, né? E a gente olha, hoje a gente vive a realidade que nós estamos aqui, ali, falando disso, de medicina, de espírito, nessa felicidade, sem medo.
né? E isso para a gente é uma bênção de poder viver isso e de poder falar para as pessoas, olha, pode bocejar lá que isso faz bem para o seu cérebro, ventila. Não precisa falar de religião, sabe? Ó, liga a ventoinha aí um pouquinho, dá um pouquinho de, né, tempo para os seus neurônios, porque a gente vive a tecnologia da informação, que é muita coisa em um segundo. Quando você rola ali no WhatsApp, ali, você rola nas coisas, quantas coisas estão acontecendo em um segundo? E você é capaz de ver todos os posts. E a gente está superaquecendo isso aqui. A gente só põe, não sai. E aí é que vamos entender, a alquimia do som é isso. Vai sair tudo em forma de som. Entrou? Entrou. Agora, peraí, vamos alinhar? Vamos pentear os miolos? Sabe, vamos pôr ordem nas coisas. É por isso que a gente tem que fazer som. Então, fazer som não se trata apenas de uma vaidade. Ah, eu quero sentir algo. Não, se trata fisicamente de ajuste de frequências, organização. Eu falo que é encapar os fios. Deixa todos os fios desencapados, vai dar curto-circuito, pega fogo. Agora não, pega aqui, ó, essa emoção, encapa, essa emoção, encapa. Tem lugar no corpo para tudo. Guarda isso aqui, guarda ali. Agora fica sem gasto de energia. Porque a gente fica o tempo inteiro, um parafuso aqui, outro parafuso aqui, botando minhoca, botando minhoca. Na espiritualidade visceral, o Sultão me ensinou uma prática assim, né, desses anos todos aí trabalhando com ele incorporado. Eu sempre digo assim, depois de 30 anos recebendo entidades nesse corpo aqui, né? Então eles falam nesse corpo, olham nesse corpo, dançam nesse corpo, se movimentam nesse corpo. O que é que isso fez de mim, né? E entre algumas coisas fez trazer esse aprendizado da espiritualidade, que é uma espiritualidade visceral totalmente independente de religião, e ele traz uma prática muito visceral, que é uma prática de você lembrar que você é um bicho também, trazer essa força do bicho, e você começar a mentalizar e sentir, 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 e lembrar que você também pode fazer cara de bicho, né? Fazer um... E aí só de pensar nisso já acontece, ó. Uma coisa que acontece quando você solta o seu corpo, parece que o corpo ele sabe o que fazer, né? Então o corpo ele sabe qual é o movimento que ele vai fazer, qual o som que ele vai fazer, e sempre tem esse bocejar muito forte assim, né? De algo visceral que eu não saberia explicar fisiologicamente como você explica, mas eu vejo que está muito dentro disso, muito perto disso, assim, Olha, né? Você fez lindo e as câmeras filmaram. Você estava contraído aqui. Dá uma pausa e volta aí, vocês vão ver. Tá aqui, ó, contraído aqui, ó. Isso é o sexto chakra. E o sexto chakra é onde está o mental. Então entende que esse... Você sabe que o nosso nervo mais forte do corpo, mais antigo, e que tem maior transmissão de neurônios por segundo, é o olfato. É o nosso instinto, primeiro, não é a visão. É o olfato. E esse... Você está assoprando, porque aí você faz o vento e cheira melhor aquilo que você está assoprando. Então isso é instinto animal. Então assoprar pelo nariz e puxar o ar pelo nariz não é igual pela boca. Muda é tudo. Totalmente diferente. Existe um nervo da corda vocal que abre para a gente respirar. Só quando a gente faz isso que você fez, que ele abre por completo a corda vocal. Se eu fizer pela boca, não abre por completo a corda vocal. Então essa é a grande diferença. É como se tivesse alguém que abre a porta assim para você entrar, sabe? Isso é quando você usa o nariz. Então, isso existe uma... É como assim, o que eu fiz aqui com os braços? Eu abri simetricamente os braços. Agora, eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui. Mas se eu fizer isso aqui, eu estou alinhando muito mais do que só isso aqui. Isso, nessa prática, essa técnica tem algo assim, né, que expande o campo, que abre o campo, que traz um centramento, é tão rápido, é tão automático, né, quando você se entrega para esse lugar assim, né,
E isso corre o corpo inteiro, assim. E é uma técnica de limpeza, descarrega automática, é muito rápido, assim. E é uma coisa... Está em você, né? E você viu como você usa as mãos? E eu falei aquilo sobre a extensão do coração. A palma da mão é a extensão, é a pele de dentro do nosso coração está aqui. O que a gente sente lá dentro está aqui. A hora que você fez isso aqui, você colocou o que você sente aqui dentro para o que está aqui fora. Então é tudo real, é físico que você está descrevendo. Você está acordando uma percepção primitiva dos seus sensores emocionais internos, conectando com o seu coração, e aí a bomba do coração põe a energia na palma da mão. E entende que você está ligando. Eu falo que isso é o arco e flecha. Quando você pega o arco e traz a cordinha aqui atrás, tanto faz a flecha. Já está pronto. Então, quando você faz isso aqui, você permitiu o corpo, na sua máxima energia, estar aberto para receber essa outra energia. É isso mesmo, a sensação é de abertura de campo, né? É. É uma abertura de campo, é como se estivesse abrindo espaço, né? Abre a porta para o outro entrar. Você vai lá e abre a porta. Ele pode entrar nos trancos e barrancos, mas se você abrir a porta... Vou falar para os alunos de espiritualidade visceral, tem que assistir a entrevista com o Cantone aqui para entender o que é que acontece. Olha, irmão, eu que tenho a agradecer porque você trouxe uma clareza tão grande para mim dos momentos que eu tenho lá com meus filhos, da minha casa, que era a mesma coisa que acontecia com a minha avó, que me trazia com 7 anos de idade. E eu não sabia o que falar, mas os guias vêm e falam por mim. É aquele momento que a gente não sabe o que dizer. E aí vem a luz e diz por você. Então, para mim, ouvir isso de você aqui, que eu estou falando algo sobre incorporação, muito especial. ou algo de verdade, eu sou o menino que olhava a minha avó ali, ainda falando, olha, é assim que ele é. Então, eu tenho conseguido na minha casa conhecer essas luzes que vêm para mim, querer me falar as coisas que eu não sei, que eu pergunto, e agora, o que eu faço com esse filho aqui? Entendeu? E que você vai falar com seu pai, você vai falar com seu irmão, mas você fala, não, eu não vou falar isso para ninguém. Eu quero saber sozinho como é que eu vou entender isso aqui. E aí vem essa abertura que aí a gente sente, né? O corpo inteiro conectado, não é um pedaço nosso. E aí vem essa leveza de habitar você e sair as palavras. Numa voz que você fala assim, nossa, este não sou eu. E agora? Deixa eu falar. Então, a gente está consciente durante esse processo. Né? Você é o cavalo, mas o cavalo está sabendo quem está em cima, né? Não é aparelho. Não é aparelho. Não é aparelho. Você está sentindo o seu corpo transformar. Isso é uma consciência interagindo com outra consciência. Todo mundo vivo ali compartilhando um corpo. Isso. E o que é que esse corpo pode agora, né? E você não está dominado. Também não. Você está parceiro. Você está parceiro. Você sabe onde você está andando. Dominado é possessão, ele te deixa você olhar o caminho. Você lembra do que você viveu ali. Mas você tem a consciência que você estava sendo guiado. Então, quando as pessoas falam guia, né? Ah, seu guia. Pô, é lógico que é, né? Não é um nome, não, é uma guia mesmo, pô. Cantônio, eu vou ficar pedindo para você me ensinar aqui a forma correta de fazer os mantras. Lá. Eu vou brincar com vocês agora. Tudo agora foi o médico, agora é uma criança querendo chamar outra criança para brincar. E a gente vai brincar de assoprar. Sabe a criança quando vai na piscina e fica fazendo... jogando água um no outro. Então, essa é a brincadeira. A gente não consegue puxar água. A gente engasga se puxar água. A gente só consegue assoprar água. Percebe que você não consegue brincar de puxar? Você engasga. Então, a gente não precisa brincar de puxar o ar. Essa é a maior ilusão que existe no mundo. Todo mundo fala, respira. Ué, se você estiver dormindo, você vai respirar. Então você não precisa parar para respirar. Você já respira. Agora, traga consciência à sua respiração. É outra a porta que se abre. E
o respira que se fala é expira, porque de verdade o músculo quando contrai é que faz ação. Então o diafragma quando contrai, elimina o ar do pulmão. Para o ar entrar não tem nada, não tem um músculo que fala põe para dentro o ar, não existe esse músculo. Existe o músculo que para de contrair, quando ele para de contrair ele relaxa, no que ele relaxa traz todo o ar para dentro do pulmão. Então olha que beleza que a respiração tem uma fase que a gente faz que é ativa e uma fase que a gente não faz que é passiva. Então esse é o primeiro exercício, Ale, que a gente tem que sentir que a nossa expiração é o nosso sino. Quando você bate no sino, isso é expiração. Então, quando você bate no sino, depois você não precisa ficar batendo, ele já bateu. Não precisa continuar batendo. Ele vai ficar ressonando. Então, a gente tem uma ação de começar a pôr o ar para fora. Depois você não precisa continuar colocando ele para fora, senão vai cair tudo para fora. Então, o expirar é esse controle de você colocar o necessário para fora, para que continue saindo e você não faça força para ficar continuando saindo. Essa é o grande estudo. Isso é a grande alquimia do movimento que a gente tem que estudar, que é a expiração. E aí, nos acessos de expiração, existem pessoas que saem da realidade de consciência daqui e vão para outras dimensões, só respirando. Quem dirá fazendo som. Então, o que nós vamos brincar agora é de assoprar. Ponto. Eu só quero que vocês acreditem nisso. Que é assoprando que a gente respira. E aí a gente tem que assoprar os 7 espaços que tem dentro da gente. Então, o primeiro espaço, ele é o espaço do nosso corpo inteiro. É o volume completo. E percebe quanto que você acessa isso na sua vida. Você acessa bastante, porque você sempre faz isso. Agora, quantas pessoas não fazem isso, não se permitem? Eu faço bastante. Relaxar esse momento. Isso. Tem muitas pessoas que só fazem isso quando sentam no sofá da sala delas. Porque ela não pode fazer isso na cadeira do trabalho, não pode fazer isso na rua. São, sabe, é aquilo que a gente estava falando, o comportamento de contração. As pessoas não se tornam esse animal que pode soltar. Está em nós, né? Isso tá, né? É instintivo, né? Isso. O segundo espaço é o oposto desse. O que é o oposto do soltar? É ficar reto. Então tem o... E tem o... Manda ficar quieto assim. Olha como é diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu falo, essas formas de soltar o ar movimentam os chakras de forma diferente. A energia sai de um lugar e vai para o outro. Então, aí tem o terceiro, que é o intercostal, que é o bandha do yoga, que é toda a contração abdominal, e aí você respira como se estivesse com frio ou estivesse correndo. Esse é o máximo de ação do diafragma. Então esse é puxar a cordinha do arco, pronto, agora se soltar a flecha vai longe. Então esse é o arco. A junção desses 3 primeiros é o suporte. Então não se trata de diafragma apenas. Você vê que é uma consciência da gravidade, da coluna reta e do arco armado, que é o intercostal, para a gente poder ter a ação plena do diafragma. Então você vê, tudo isso é pegar o arco na mão, colocar ele na direção certa e puxar a cordinha. Uhum. Então é uma atitude que você faz de preparação. Então você pode falar sem nada disso? Pode. Só que a hora que você precisar de potência, a hora que você precisar de resistência, isso vai começar... Né? Você pode jogar a flecha sozinho, sem o arco. Mas, pô, se você quiser jogar mais longe, você vai precisar usar essa engenharia de alavanca. Uhum. Então é isso, é uma engenharia de alavanca de suporte. Que, para quê?
Quem que é o quarto? O coração. Então tudo isso é só para o coração não ter que fazer força. Para ele poder simplesmente transparecer. E alivia em cima. Essa é a respiração do coração. Então você vê que não tem nada a ver diafragma com corpo. Então você vê que são espaços totalmente diferentes. E a partir daqui, tudo é leve como o coração. Eu não posso trazer o diafragma na garganta. Eu não posso trazer o peso do meu corpo na minha garganta. Passou pelo coração, o coração já define as cores dessa emoção, dessa energia. Até então, as cores eram de fogo, para acontecer energia. Aí começa a fração de nuance, de frequência, de verde, azul, anis, lilás. Aí sim a gente começa a ter a transferência para o chakra laríngeo. Então percebe que só depois de purificar o coração que podemos manifestar o som. A gente não pode fazer som sem passar pelo coração. Senão isso vai agredir a garganta. Nossa mente funde aqui. E aí, a única lugar que a nossa mente pode ocupar depois dessa leveza é o chorar. Porque o chorar é tão lindo quanto rir. Ou mais lindo. Porque o chorar, ele é a nossa vulnerabilidade. É a nossa pele de dentro para fora, do avesso. Quando você chora, você já perdeu tudo, assim, você não está mais controlando nada. Você não quer nem esconder que você não está feliz. E aí, nesse lugar é que está o cheiro. E a mágoa, porque entre o cheiro e a mágoa, Ale, está nesse lugar, o primitivo do cheiro e o mais humano da mágoa. Porque a mágoa é algo muito único. O que magoa um não magoa o outro. E aí é muito bonito quando você vê alguém que se magoou por uma coisa tão simples. E você olha aquela pessoa assim e fala, nossa, gente, vamos respeitar isso aqui. Você vê que não tem razão. A mágoa é respeitada universal. Entre as crianças, você vê que a mágoa é o limite das crianças, né? Ela magoou. Opo. Então, esse lugar aqui é onde guarda essas emoções mais originais nossas. Você vê que a risada até a gente é muito sociável, mas o choro é muito único. E atrás desse choro é que está aquele bocejo que abre o espírito. Então percebe a ligação da mágoa, do choro, com a porta do espírito, que depois que a gente se rende ao choro, depois que você deixa a sua incompreensão, a sua vulnerabilidade se transformar na pele, sai água, é que você boceja. E alivia. Então, vamos dizer, ali habita uma nova energia de compreensão. Porque a sua mente já contraiu o que tinha para contrair. Então, é aí que nós aprendemos. É no limite da contração onde a gente se rende e entra na fadiga. Não aguento mais. Sabe aquela coisa que você não aguenta mais chorar? Você desiste. Aí você fica só nesse choramingo, que já é um mantra. É você fazendo curativo nas suas dores, assim. Tá bom, ele é bobo, mas você ama ele mesmo assim. Entendeu? E você desenvolve ali uma compreensão de alívio. Então, isso é a sua oitava. Entende que a oitava é o eu superior.
Então é quando a gente deixa essa criança terminar de chorar, é que ela é a criança pura, porque ela queria chorar até o fim. Não engole o choro. Entende que o calar não é apenas de falar, mas é de chorar. A gente é calado para não chorar, a gente é calado para não rir, a gente é calado para não suspirar. E a gente é estimulado, segura o piano nas costas e não reclama. Então não existe esse treino aqui. Que para mim, isso que você chamou aqui de realidade visceral, para mim essa é a realidade visceral do som. Porque o som, agora eu vou fazer o set que você quer ouvir aqui. Ó. Lam, vam, ram, yam, ham, sham, lam, que a hora que você traz o harmônico lam, vam, ram, yam, ham, sham, om. E olha o que acontece. É o ângulo de 45 graus lá para trás. Que é a sétima. Fecha a oitava aqui na fronte. Então, é um degrauzinho, que é a parte de trás e a parte da frente do crânio. Isso. É impressionante sentir isso, né? Então, juntar as sílabas com isso, né? Do primeiro... Isso. Então você vê que cada lugarzinho desse do nosso corpo parece que o nosso corpo foi feito para isso. Não é pra gente correr, é pra gente fazer isso. E aí você descobre que Deus fez, né, tá lá, e assim foi feito, né? Faça-se a luz. Olha, a sensação e a experiência que eu quero que todos tenham é que fazer som não é difícil. Mas a gente precisa querer se conhecer. E precisa abrir mão de quem nós somos. Você precisa se transformar em um observador de você mesmo e ficar vendo o som que você pode fazer. E aí você... Sabe aquela coisa de palhaço? Que você tem que ser muito caricato. O palhaço bravo é muito bravo, o palhaço feliz é muito feliz. Então, ou seja, use as suas emoções no máximo. E eu acho que aí vem de encontro ao que os guias trazem, né? Trazem o máximo de quem eles são. Para você entender que este é alguém além de você. Este é alguém além, ou seja, isso pode se tornar você. Mas você precisa habitar isso primeiro. Maravilhoso. Adorei essa fala, né? Alguém além de nós, mas você chega lá também. Você também. Então, o guia, ele te leva por um caminho que você ainda não foi. Mas depois que você habita ele fala, agora vai sozinho, meu filho. Eu já vim aqui para isso, agora eu não vou ficar aqui. Se torne mestre de você mesmo, né? Agora caminha. Meu irmão, nesses anos todos de experiência e trazendo essa prática, assim, de energia, de vibração da espiritualidade e com a ciência e com a clínica, algum caso que você lembra, assim, que você gostaria de contar? São muitos casos, Ale. Que te toca de maneira especial? De maneira muito especial, uma vez eu atendi uma menina, assim, eu fui na televisão um dia, um programa de TV muito famoso, e no dia seguinte me veio uma pessoa muito especial para eu cuidar. Porque a mãe viu eu na TV e trouxe a filha ali por causa daquele momento da TV. E a filha tinha 18 anos de idade e a doença que ela tinha, ela é uma atrofia progressiva do sistema neurológico, que quando chega a essa idade de 18 anos, a pessoa já está praticamente na cadeira de rodas sem se mexer, e era uma criança que andava de bicicleta aos 7 anos. Então você assistir dos 7 aos 18 um filho se atrofiar.
E a última coisa é, ela para de falar antes de morrer. Então, assim, 1 mês antes, 2 meses antes de falecer, ela para de falar, a pessoa não consegue mais falar. E essa mãe trouxe essa filha por causa disso. Falou, doutor, minha filha parou de falar e já me falaram que quando ela parar de falar, ela vai morrer. Eu quero saber se é possível fazer isso voltar. E a coisa mais gostosa foi fazer ela falar bom. É bom. E ela falava bom. E ela ia falando bom e eu falava assim, como é que ela tá falando, meu Deus? Então, se ela tá falando é porque dá pra, né? A gente vai segurar esse negócio. E tanto é que isso acabou e eu fiz uma música. Eu fiz não, porque ela saiu do meu consultório e eu fiquei perguntando para Deus, Deus, o que você quer me mostrar com isso? Aí Deus mandou um verso assim, se o tempo é presente, o passado a mente, o que fomos somente, obrigado, Senhor. Aí, se a dor é presente, a saúde em frente, obrigado, Senhor. Se o amor é presente, no futuro certamente a vida e a família aumente. Obrigado, Senhor. E porque ele falava isso e eu falava, obrigado, Senhor. Tudo ele ia falando e eu falava só obrigado, obrigado. Aí depois vem, se o sonho é presente e a energia é suficiente, se entregue completamente. E eu agradeci, obrigado, Senhor. E aí veio a última aqui. Eu falei assim, caraca, eu podia até estar inventando até aí, mas não dava para inventar, porque era muito rápido que vinha o pensamento. Aí vinha, se a fé é presente, faz o impossível impotente. Sendo feliz completamente. Então, aí veio um código assim, que eu parei, nossa, sendo feliz completamente, faz o impossível impotente. Isso é a fé. Se a fé é presente, faz o impossível impotente. Sendo feliz completamente. E aí isso virou um blues, que eu só pude pegar esses versos, sentar no piano e começar a tocar o blues. Que até então eu não sentia, foi a primeira música que Deus fez assim, num papo reto, assim, ó. Você me perguntou, não perguntou? Então toma. Pau! Tá aí a música. Lindo, lindo. E para mim isso marcou muito forte, essa música, que eu só consegui agradecer pela clareza, né, de você estar consciente do que você está vendo, que até mesmo o impossível, que era essa menina falar, se tornou impotente porque a gente estava feliz completamente daquilo que estava acontecendo. E foi assim, para mim um marco assim na minha carreira como médico, eu falei, Deus está comigo, sabe? Ele está aqui, ó, agora. E eu tô aqui aprendendo com ele, então ele está me ensinando. E ela viveu mais tempo assim? Irmão, eu nunca mais soube, mas para mim veio esse recado. Para mim ela tá viva até hoje, Ótimo. entendeu? Ela tá viva. Entendi, maravilhoso. Para mim esse foi o recado, porque a mãe dela saiu de lá falando com a filha e a filha falando bom e tudo, e elas iam conversando e a mãe falando com a filha. O que a mãe queria era isso, que ela não ficasse em silêncio. Cantone, você tem um curso. Sim. Você vê, eu trouxe todos esses anos de experiência, Leo, e eu passei nessa dobrinha lá na Índia com esse livro. Aí eu falei assim, tá bom, tudo que eu estudei é meu ego. Foi o que eu quis estudar. Isso eu não quis, isso veio para mim. Então, agora eu só vou falar disso. E aí eu comecei a levar esse conhecimento dos 7 chakras com essa simplicidade que eu te mostrei aqui. E, na verdade, fazendo a criança de cada um brincar sem os nãos, sem os traumas, na realidade visceral da criança, dela poder se transparecer o que ela é, não o medo do que os outros vão dizer que ela é. Então, aí vem todo um conhecimento fisiológico que eu não abro mão, eu sou médico, então eu gosto de colocar esse jogo, sabe?
É o jogo das palavras certas. Vamos instruir o nosso cérebro a dizer as palavras certas para que as ordens façam sentido. Porque aí sim, o nosso inconsciente sabe isso é verdade. Porque se a gente não leva a sério a brincadeira, porque a gente brinca o tempo inteiro. A brincadeira é o criativo. A brincadeira é onde a gente nunca mais vai esquecer aquilo, o tom da coisa. As palavras, a gente muda a compreensão, a gente lê outro livro, acha que é outra palavra, mas a sensação da brincadeira a gente não muda. Então, e tem leis universais de comunicação que, se em qualquer lugar do planeta, é não. É sim. Qualquer língua. Isso é visceral. Isso é o instinto. Você vai para um outro país, você vai ficar... Você não sabe falar a língua. Você vai entrar nessa linguagem. E essa linguagem universal é que, imagina que nosso sistema de fala, a nossa faculdade, as pessoas, a sociedade, falam como a gente tem que ser. Imita, põe lá um artista para você imitar ele. Você ser igual a ele, porque ele é que é certo. E quem você é, não, esconde isso aí que é feio. Então, esse é o meu propósito com o meu curso. Sabe, não é mais se tornar alguém que vai fazer alguém ser bom no ego. Eu fiquei muitos anos cuidando só de gente que queria ser boa no ego. E realmente é um vazio, né? Você chega a lugar nenhum, né? A pessoa, você que está levando a pessoas, chega no meio do nada e fala, chega, não quero mais, nem você, então chega isso aqui. Como chama o curso? Hoje eu coloquei ele como Voice Lab. E quem quiser estudar com você, aprender? É a mentoria Voice Lab, que é um caminho de um grupo, a quinzenal de um encontro em grupo, onde eu trago esses conhecimentos. E aí eu tenho o Voice Lab Rehab, que é a reabilitação, que é onde eu faço um encontro pessoal com as pessoas. Então, tem pessoas que não querem fazer o pessoal, só querem ouvir as informações. Tem as pessoas que querem, não, eu quero transformar o meu corpo. Aí é uma jornada que começa com 6 meses. Então, assim, essa é a proposta, sabe? De você ter alguém ouvindo você, olhando por você, você olhando outras pessoas. A mentoria. É uma mentoria. Uma mentoria, com a muito mais que um intenção curso. que a pessoa possa se olhar no espelho, sabe? Não, ó, agora eu tô brincando direito. E lá todo mundo é criança, então ninguém tá olhando. Ah, esse tá brincando errado, professor. Não. Tá todo mundo brincando certo. Só que olhando o outro, a gente aprende mais do que olhando você mesmo. Porque você percebe a dificuldade do outro e a facilidade que ele não viu que tem facilidade. Então, e essa troca de... É isso, ó, e nos olhos do outro você vê a lágrima, você vê o sorriso, você sente o alívio do amor que a pessoa transpareceu. E no começo da mentoria as pessoas todas reservadas, né, com medo de mostrar aquilo que elas são de verdade. Então, essa é a jornada que eu convido para as pessoas. Vamos passar um tempo juntas, a gente podendo nutrir o cérebro com informações, como eu falo, palavras de segurança, né, de precisão ali. Isso é fisiologia, tem profissionais que estudam isso. Mas tem essa outra parte aqui que é ancestral e que nós não vamos vendar os olhos de ninguém para isso. Né? Então, parece que hoje todo mundo tem medo de falar espírito, alma, invisível. Todo mundo pensa que é proibido falar disso. Né? E quem dirá viver isso? Não, eu não sou isso. Minha família não tem essa religião. Essas coisas. Então, isso não se trata de religião. Isso é visceral, isso é corpo humano. Então, e tem uma glândula, tem um pedaço do seu cérebro que está trabalhando enquanto isso está acontecendo. Então, o sistema límbico, a pineal, as amígdalas cerebrais. Então, são órgãos que estão ali quimicamente ativos. Então, hoje tem até o Dr. Sérgio de Oliveira estuda o eletroencefalograma com as frequências que indicam que ali tem mediunidade. Ali é a abertura, isso que a gente estava falando,
da abertura do espírito, isso está provado em eletricidade dentro do cérebro. Tem cor já isso. Então, poxa, vamos aceitar, né, que a ciência também já chegou até aí. E agora vamos, como é que tá bom? A ciência está lá no papel. E agora? Como é que brinca? É dessa forma que nós estamos brincando aqui. Então, que a brincadeira é séria, mas tem que ser brincada. Né? Não dá para só ficar entendendo a brincadeira. Não, vamos brincar, bora lá brincar. Cantone, Irmão. eu sou uma pessoa melhor porque eu te conheço. Eu também. Eu te amo. Muita gratidão por esse momento aqui. Muita gratidão por você ser um dos mestres na minha vida. Por me inspirar Quero um abraço. a me tornar mestre de mim mesmo. Deixa eu colocar isso aqui também.